A planilha é bem simples, né? Com poucos dados, né? Você vai indicar aqui qual que é a reserva matemática, né? Que você tem, que você obtém esse valor na página de simulação da Forluz, né? Eu até tenho aqui este exemplo, né? Vai aparecer lá na Forluz esses dados, né? Tá certo? O nome do beneficiário, etc. Você entra lá na área do participante, transformação do benefício, e você obtém aqui embaixo qual que é o valor da reserva, né? Aqui, evidentemente, é um dado fictício, né? Que a gente está mostrando aqui sobre de onde tirar, então, esta informação. Tá? Voltando aqui na planilha, você informa, então, o montante que tiver lá, a sua idade, o benefício vitalício, né, que é quanto você recebe bruto, né, do seu contra-cheque, a gente pede para olhar desse ano, janeiro ou fevereiro. Né? Há aqui uma observação de que, na verdade, esse dinheiro ele está não corrigido, né, porque ele se refere a junho, né, julho do ano passado. Então, de lá para cá, já deveria ter, poderia considerar 6 meses de inflação, mas dá um valor muito pequeno, né, 1,49, então nós preferimos, nem é tão necessário. Né? Aqui vai aparecer qual que é o percentual, né, que este valor de benefício vitalício ele representa sobre a reserva matemática. Para que a gente faz isso? Para que você possa comparar. Né? Então, aqui você vai poder informar qual que é o percentual de cotas que você vai querer, né, retirar. Você pode variar nesse campo de 0,1% a 1%, conforme a regra. Nós vamos manter inicialmente o mesmo valor obtido aqui, né, para a gente fazer a comparação. Né? E aqui o rendimento real por ano. Né? Então, esse rendimento real previsto, né, pela Forluz, está previsto em 5,3% ao ano, que é o rendimento mínimo atuarial do plano. Né? E salientamos que, infelizmente, nos últimos anos, né, não tem sido, a Forluz não tem conseguido colocar esse percentual, mas nós vamos mantê-lo aqui também, para que a gente possa fazer uma simulação. Depois a gente mexe nesses demais parâmetros. Né? Quando a gente apertar em simular, a planilha, então, apresenta alguns os dados, né, da simulação e esses gráficos aqui ao lado. Nós vamos então, detalhar aqui, vou até voltar aqui, para a gente prestar atenção, né? Eu falei muito e disse pouco. Nesse primeiro exemplo, aqui eu separei alguns exemplos que são todos eles baseados, né, em informações reais das pessoas, em que, evidentemente, a gente fez uma proporcionalidade para ficar valores exatos e para não expor, né, o dado de ninguém, não é o interesse. Né? Então, nesse caso, é o exemplo de uma pessoa de 65 anos de idade, que tem uma reserva matemática proporcional a 250 mil, né, e um benefício vitalício de 1.575. Né? Voltamos, então, para a simulação. Ele apresenta aqui, então, o saldo inicial, que é aquele que nós apresentamos na tela passada, a idade, o benefício vitalício, o percentual do benefício, que representa o benefício vitalício, que lá na primeira tela já apareceu, 0,63, o percentual de retirada, que foi o mesmo que nós escolhemos, o rendimento real, que é 5,30, né, que é a RMA, que também informamos na primeira tela. Esse rendimento real é anual, o rendimento mensal, então, é 0,43. Tá? Então, a primeira informação que a gente tem é que este benefício que a gente está recebendo, 0,63, ele é superior ao rendimento previsto pela Forluz, né, para o plano B. Né? Ou seja, você vai estar fazendo uma retirada 0,63 e o seu dinheiro está crescendo 0,43% ao mês. Quando você faz, né, tanto no plano vitalício quanto no plano de cotas, você define o valor, não é isso? E esse valor vale por um ano. Há uma diferença, o benefício vitalício é em julho, né, que ele é alterado, o benefício de cotas eu acho que é todo janeiro, se não me engano. Não tem cotas, não tem essa informação exata. Mas uma vez por ano, então, define o valor, e esse valor fica fixo. Né, ele não vai alterar. Né? Mas aí a gente já vê aqui, né, no primeiro gráfico, aqui, né, esse do meio, no cenário 1, percentual fixo, o valor de benefício de cota, do benefício vitalício, é esse mais claro, esse cinza claro. Logicamente, você definiu que era 1.575, ele é vitalício, ele vai permanecer com esse valor, 1.575, durante todo o período, né, que você viver. Né, e de seus dependentes, caso existam lá conforme a regra. Então, ele vai ficar constante.
E a primeira coisa que a gente nota é que o benefício de cotas ele está caindo, que é esse azul. Né? Então, ele vai caindo durante os anos. Né? Aqui mais na frente há esse sobressalto, que a gente vai explicar, que é exatamente quando pode ocorrer o esgotamento da sua conta. Tá? Então, é só para a gente ter uma ideia, a primeira noção é essa. Né? Você escolhe o percentual de retirada fixo. Se você não mexer, esse percentual vai sendo mantido e vai dando este efeito. Por quê? Porque o percentual de retirada é 0,63, como eu mostrei, e o rendimento mensal está sendo 0,43. Então, a gente pode olhar aqui, né, nos dados do cenário 1, o que está acontecendo com o benefício, né, ano a ano. O benefício começa em 1.575, que ficou igual de cotas, nós definimos, né, 0,63 do saldo. No final do primeiro ano, o saldo, né, já está em 242 mil, ou seja, caiu de 250 mil inicial, está em 242 mil, certo? Aí, o percentual, então, é refeito, 0,63, e começa o segundo ano com 1.526, ou seja, R$ 48 a menos. Perdeu 3% do rendimento no primeiro ano. Então, aquele efeito no gráfico de redução, ele é por causa disso. Como você está, vamos dizer assim, abatendo o seu saldo está diminuindo, né? A gente está vendo ele diminuir, diminuir no primeiro ano para 97, 94, 91, ele vai diminuindo aqui durante cada ano, né, que você vai usando. Então, como ele está diminuindo, o seu benefício também está diminuindo na mesma proporção, né? Então, vai estar diminuindo aqui na mesma proporção. A simulação traz aqui para a gente qual que é a expectativa de vida. Né? Aquela pessoa, então, com 65 anos, teria uma expectativa de vida, né, calculada conforme a tábua de mortalidade até 2000, né, masculina, teria uma expectativa de mais 21 anos de vida, certo? Ela tinha 65, a expectativa de vida, então, para essa pessoa seria 86. Ela chegaria, então, nesse primeiro cenário, né, na expectativa de vida aos 21 anos, né, é o que está apontando aqui na planilha, com um salário dela, né, o benefício de 843. Né? Perderia, então, 731 do benefício. Ela perderia 46% do benefício dela se chegar, né, aos 21 anos, que é a sobrevida esperada para ela. Né? E o saldo de cotas dela, que era de 242, se ela chegar, então, nos 21 anos, né, de expectativa de vida, o saldo vai estar em 129 mil, ou 52% do saldo inicial, que era 250. Tá? Vamos voltar aqui, então, o gráfico. Este gráfico está explicando esta queda, né, com essa premissa de manter o percentual fixo, né, e como esse percentual, baseado no mesmo percentual que representaria o benefício vitalício, né, no início, ele vai ter este comportamento. Né? Ou seja, a pessoa lá, se ela viver os 21 anos previstos, ela então teria este resultado final. Tá? Vou voltar aqui então agora para explicar esse gráfico da parte de baixo. Aqui embaixo tem valores acumulados. Né? O saldo de cotas está em laranja. Então, nós vimos lá o saldo de cotas ir diminuindo durante os anos, tá certo? Ele vai reduzindo, né? Nesta percentual de simulação. E aqui, em azul, eu tenho o quanto que ele recebeu em cotas. Ou seja, ele recebeu 1.575 no primeiro ano, então é esse valor vezes 13. E ele vai fazendo isso, tá certo? Vai multiplicando isso vezes 13 até o final, e cada ano acumulando. Então, somando as duas linhas, né, seria a soma do que ele recebeu, né, mais aquilo que ele está mantendo de cotas ano a ano. Né? E esse azul, esse mais claro aqui, é o benefício vitalício, esse cinza claro, que vai, evidentemente, uma linha reta, porque ele vai acumulando o valor do benefício vitalício, que é fixo ano a ano. Ele vai dando essa curva aqui, né? Não é curva, essa reta, né, no caso. Bom, então, o cenário 1, a gente volta lá, então, para mostrar isso. Né? Você tem o saldo, que eu mostrei lá, que ele estava diminuindo durante os anos, e você tem o recebido. Né? Seria isso, 1.575 vezes 13, 20 mil, depois no outro ano acumula esses 20 mil mais de novo, que ele recebeu ano a ano, ele vai chegar, então, né, caso ele viva os 21 anos, ele vai chegar, então, em 320 mil
né, de que ele, vamos dizer assim, tem entre recebido e o saldo que ele ainda tem na conta dele. E comparando, então, com cotas, a gente vai ver, né, que ele vai acumulando cotas e vai chegar nessa situação com 429 mil. Certo? Então, 450, o acumulado, 429, tem uma diferença ainda de 20 mil reais. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, né? As pessoas falam muito, se eu vou deixar dinheiro para futuros, não vou, como é que funciona, né? Aqui fica claro para a gente que não estamos deixando dinheiro, né? Se você viver mais do que a expectativa de vida, né? Então, certamente você, nesse caso, nessa simulação, com esse cenário, você vai estar no meio do caminho. Se você se você morrer antes da sua expectativa de vida, né? O saldo que você deixa mais o que você recebeu é menos do que você teria recebido pelo vitalício. Mas se ocorrer o contrário, né? Você viver mais do que aquilo, você vai estar recebendo mais do que o saldo que eventualmente você vai deixar, etc. Só para uma comparação, para a gente entender, então, como que a planilha, né, a gente pode verificar isso. Tá? Lembrando que aqui eu pus aquele caso, né, primeiro caso, 250 mil e 65 anos, né, que dá o rendimento-benefício vitalício para esse caso, 1.575. Bom, o cenário 2, o Jurandir já leu lá, a planilha, então, tenta manter o mesmo salário. Você vê que ele consegue manter o mesmo salário por um tempo, aqui perto aqui de 10 anos, né? A partir daí, ele atinge o limite e volta a ter uma curva descendente do benefício de cota, né? Só que ela é muito mais agressiva. A gente vai ver aqui o porquê, né? E o esgotamento, né, que ali estava dando em 43 anos no cenário 1, no cenário 2 vai dar 27 anos, né, de esgotamento, esgota bem antes, né? Mas mesmo assim, neste caso, acima da expectativa de vida. Tá? Então, nós vamos ver aqui no cenário 2 como é que está funcionando isso, né, nos dados. Ele começa a receber, então, os 1.575, ele consegue até o 10º ano, né? A gente está vendo aqui na planilha, ele consegue receber os 1.575, certo? Só que, para manter esse 1.575, né, o saldo dele está diminuindo, então ele vai ter que aumentar o percentual ano a ano. Ele começa com 0,63, que foi o indicado, no segundo ano ele teria que alterar, lá na Forluz, para 0,65, depois 0,67, 0,70, etc., até chegar em 0,96, e quando vai no 11º ano, ele não consegue, ele esbarra em 1% e então já começa a ter uma diferença do salário. O benefício dele já não consegue manter os 1.575, passa a 1.520, e aí, como ele está em 1%, né, ele vai diminuindo, vai mais rápido, né, ele vai diminuindo 54, 176 em valores reais, ou um percentual menos 3, menos 11, né, 18, tererê, e ali, na expectativa de vida, né, aos 21 anos, né, ele atingiria, então, o benefício de 661, né, ou seja, perderia 58% do benefício inicial dele, de 1.575, estaria recebendo 32% somente, né? No primeiro cenário, ele estaria recebendo 843, né? O primeiro cenário está aqui em cima, e aqui no cenário que ele está vendo aqui, 661, né? Perdendo 42%, portanto, em relação ao inicial. E o saldo dele, teria nesses 21 anos, já seria de 60 mil, né? Já seria apenas 24% do saldo dele inicial. Certo? Então, ficaria muito mais agressivo, né? E por isso a curva, né, fica muito mais agressiva, porque daqui para frente, né, quando ele começa a cair, ele está caindo a 1% de velocidade, enquanto que no cenário 1 ele cairia a 0,63 de velocidade. Embaixo, valores acumulados, né, o gráfico demonstra aqui que ele está muito mais rápido, né, diminuindo o saldo dele muito mais rápido, né? O valor que ele vai receber vai ser inferior, porque ele recebeu mais no início, né? Mas depois ele rapidamente cai, né? Por causa do efeito do 1%, né? Enquanto que, evidentemente, a curva
benefício vitalício é a mesma, né? Então, ele pode vir aqui e ver a diferença dos dois cenários, né? O cenário 1 e o cenário 2, onde a gente faz, então, essa comparação. Lembrando que os valores são todos os mesmos, mesmo no vitalício. A gente está discutindo aqui a forma como a pessoa está recebendo. O grande alerta que a gente faz, que muitas pessoas não enxergam, né, ou não imaginam essa curva salarial, né, essa curva do benefício. Né? Nós fizemos aqui pedi várias pessoas para me informar, né, e esse percentual de 0,63 começa, às vezes, dependendo do caso, eu achei alguns aqui de 54, mas vai até 70, 0,70, 0,70 e poucos.